Olá, eu sou a professora Silvana Zancan e sou uma das instrutoras do curso de Tecnologias Educacionais e Digitais. E neste vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre a plataforma Anchor, como ela é fácil de gravar esses episódios e fácil também de publicar. Primeiro passo, o Anchor ele pode ser acessado por meio da URL anchor.fm. anchor.fm. Então, o Anchor, ele é uma plataforma do Spotify que recentemente foi adquirida pela Spotify, que permite que você possa gravar episódios ilimitados e também você pode armazenar, pode hospedar esses episódios por meio dessa plataforma que é totalmente gratuita. Então, você pode distribuir o seu podcast. Então, o Anchor, ele é essa página que vai ajudar você a transmitir e também a distribuir o seu podcast. Assim, você não precisa baixar os podcasts em seu computador. Isso é muito interessante. Claro que você tem essa possibilidade de baixar os vídeos em seu computador, mas a plataforma Anchor, ela pode arquivar o seu podcast, pode armazenar, né, esse seu arquivo. O Anchor eu considero uma plataforma muito simples. Por quê? Porque ele possui ferramentas interessantes que irão colocar o seu podcast no ar. Ou seja, o seu podcast pedagógico, ele vai poder estar nas redes do YouTube, do Facebook, do Instagram e ainda outras plataformas interativas que são acessíveis aos nossos alunos. Então, os alunos, eles gostam muito de ouvir a voz do professor, gostam muito de ouvir a explicação sobre determinado conteúdo. E por meio do Anchor, nós podemos produzir nossos podcasts conforme os conteúdos que nós vamos ensinando. Assim, o Anchor, ele permite que nós façamos e que nós produzimos arquivos de áudios em efeitos mais interativos, com vinhetas, com sons, enfim, com um recurso didático que prende a atenção do nosso aluno. Então, o nosso aluno, ele pode visualizar, né, o nosso podcast ou também escutar em diversos canais de comunicação que não são pesados, né, e que rodam em internet, por exemplo, que são mais lentas. Então, isso é uma característica muito positiva, que o podcast ele roda também em internet que não é muito rápida, que não tem muita capacidade. Na plataforma Anchor, você pode então armazenar ilimitadamente os seus podcasts, os seus episódios, do tamanho que você quiser, né? E distribuir também em vários canais, como eu já falei para vocês, em vários canais de comunicação, como Facebook, Instagram, né? E o Anchor faz isso de forma automática, não precisa você estar linkando. Então, ele faz isso por você, então, por meio da configuração da própria plataforma. Olha só, ainda nós podemos acompanhar o desenvolvimento do nosso podcast dentro da plataforma Anchor, ou seja, tem um espaço chamado de estatística, ou seja, nós podemos visualizar quantos acessos teve o nosso podcast, nós podemos ver então quantas pessoas ouviram, quantas pessoas tiveram interesse pelos nossos materiais pedagógicos. Então, e ainda essas pessoas que acessaram o nosso podcast, elas podem digitar mensagens, né? Outro ponto interessante também é que você pode utilizar o aplicativo do Anchor no seu smartphone. Você poderá convidar também outras pessoas ao mesmo tempo para gravar colaborativamente um podcast. Então, trabalhar
ensinar de forma compartilhada. Tenho certeza que os alunos de vocês irão gostar muito. Outro quesito que vocês precisam saber que não necessariamente vocês podem gravar somente na plataforma do Anchor. Vocês podem utilizar o seu smartphone, o seu celular, o seu computador, gravar o seu áudio e depois importar para a plataforma Anchor. Vamos lá então aprender o passo a passo de como criar o seu podcast interativo? O primeiro passo para nós criarmos a nossa conta no Anchor é digitar a palavra Anchor em um site de busca como o Google e em seguida entrar no site anchor.fm. Vocês vão clicar em iniciar aqui nesse link em amarelo e vai abrir esta página, essa interface. Vocês vão colocar o seu nome completo. Tá? Eu vou colocar aqui um nome fictício para que eu possa entrar na plataforma e criar a minha conta. Tá? Em seguida, eu vou digitar o endereço de e-mail e vou colocar uma senha. Vocês vão marcar essa caixinha de texto dizendo que vocês não são um robô, né? Vai aparecer também para você selecionar imagens, pode ser que apareça, para que o navegador deixe vocês validarem a sua inscrição na plataforma. Agora vocês vão clicar aqui em inscrever-se. Está entrando na plataforma. Então lembrem sempre de guardar esse endereço de e-mail, de guardar essa senha que vai dar acesso à plataforma Anchor. Você poderá receber na sua conta de e-mail uma confirmação que você criou uma conta na plataforma Anchor. Então, eu já recebi aqui, vou clicar e vou fazer a confirmação. Professores, depois de nós termos criado a nossa conta, temos ativado ela em nosso e-mail, nós vamos clicar aqui em configurações e vamos atualizar informações sobre o nosso podcast. O primeiro passo é nós colocarmos um nome que identifique os episódios, o podcast, que realmente trate do conteúdo a ser apresentado. Eu vou colocar um exemplo aqui, vou colocar o meu nome, por exemplo, aqui na descrição do podcast, do que se trata, qual o conteúdo a ser abordado. Eu vou colocar, por exemplo, aqui que é sobre a minha trajetória acadêmica e profissional. Então, é o objetivo apresentar para os meus alunos no início de uma disciplina. Em seguida, nós temos aqui a opção de atualizar a arte da capa. Nós vamos clicar. Nós podemos procurar uma foto que esteja no nosso computador. Então, nós podemos criar aqui uma foto, ou ainda tem vários dispositivos, várias plataformas que nós podemos utilizar para a criação de imagens do nosso podcast, que isso é muito importante, a imagem a ser criada que referencia o tema na qual nós estamos trabalhando. Nós podemos escolher aqui várias imagens. Nós podemos ainda fazer upload de uma imagem, procurar uma foto que já esteja no nosso computador, né, no nosso notebook. Vamos supor, você clica na foto, vou escolher aqui uma imagem qualquer, para vocês entenderem como se configura esse processo. Eu vou clicar em abrir e em seguida vai aparecer a imagem. Aqui nós podemos ampliar, nós podemos diminuir. Vocês vão trabalhando aqui, configurando da maneira que vocês achem mais legal a capa do seu podcast. Eu vou clicar em continuar. Então, em seguida, vai me reportar aqui. Eu posso ainda adicionar um texto no meu podcast, escolher a fonte, né? Qual é a letra que eu quero utilizar. Eu posso fazer alinhamento horizontal, centralizado, com recuo à direita, à esquerda,
como que eu quero que apareça esse alinhamento, se é no centro, por exemplo, aqui eu vou clicar no centro, se é no topo, eu clico aqui no topo. Eu posso ainda escolher tipos de cores, né? Então, vocês vão escolhendo o tipo das cores. Eu posso aplicar no texto, eu posso também mostrar o logotipo da Anchor na arte da capa, que eu acho que é muito importante, ainda mais quando que é uma plataforma gratuita, nós referenciarmos o nome da plataforma. Outra consideração importante que vocês podem utilizar o próprio Anchor para criar uma capa definitiva ou temporária para seu podcast. Então, escolhendo aqui fonte, tamanho, cor, eu recomendo sempre que vocês criem uma capa que represente então o material que vocês desejam disponibilizar. Então, eu vou atualizar aqui a minha capa. Aqui já apareceu a nossa capa do nosso podcast. Depois de você ter configurado aqui a arte de capa do seu podcast, nós temos esse link aqui de categorias de podcast. Essas categorias já são padronizadas pela própria plataforma, então vocês vão escolher. Tem artes, tem trabalho, tem comédia, aqui tem educação. Por exemplo, eu vou deixar em educação. A linguagem aqui do podcast. É importante que você sempre coloque o idioma que segmente seu áudio. Se você deseja que seu podcast seja em português, escolha português do Brasil, por exemplo. Tem várias opções aqui de linguagens. Tem português do Brasil, português de Portugal, mas selecione sempre de que modo que você quer que os alunos ouçam o seu podcast. Nós temos aqui outras configurações de conta que são muito importantes quando nós customizamos a nossa página. Então, nós vamos colocar um nome na qual nós seremos reconhecidos facilmente, né? Que o Anchor ele vai divulgar nossos podcasts na página do Spotify. Então, por isso tem que ser um nome simples que seja fácil. Aqui você pode colocar seu próprio nome, sempre colocar um endereço de e-mail na qual as pessoas podem se reportar a ti se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer um elogio, tem o seu contato de e-mail. O seu site aqui é opcional, se você já tem um site, por exemplo, criado, você pode linkar aqui, colocar a URL e linkar. Então, também é uma opção. Aqui o URL personalizado, o próprio Anchor já vai te dar a opção de como você será encontrado, né, nas redes sociais. Então, quando você postar um link do seu podcast nas redes sociais, você vai utilizar essa URL. O que significa aqui as conexões? Quando o Anchor disponibilizar, divulgar um podcast, ele pode divulgar também automaticamente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Temos ainda as opções avançadas. Temos duas abas, limpar e explícito. A aba limpar significa clean, limpo, conteúdo que é recomendável para todas as idades, para os nossos estudantes. E explícito, você vai deixar marcado quando é um conteúdo que tem algum palavrão ou de cunho pejorativo. Também temos aqui mais 3 abinhas, que é mostrar o logotipo da Anchor na arte da capa. Pode mostrar aqui o logotipo, já que é uma página gratuita e que nos ajuda metodologicamente a criar materiais alternativos e interativos para os estudantes. Talvez também é uma forma de divulgar essa plataforma a outros docentes. E mostrar botão de mensagens de voz em seu perfil de âncora e incluir links de mensagem de voz nas descrições dos episódios significa que, após habilitado, os alunos, outras pessoas que acessarem o seu podcast podem enviar mensagens escritas ou também enviar mensagens de voz. Assim, após as informações atualizadas aqui no seu perfil de capa do seu podcast, você vai clicar em salvar. Lembrando que
O nome que você colocou aqui no podcast é o seu feed, é o endereço que os alunos poderão achar os seus podcasts. Vamos agora aprender a criar um novo episódio. Então, nessa nossa interface, nessa página inicial, nós temos a opção Registro, Biblioteca, Mensagens e Transições. E aqui um quadro onde nós vamos aplicar os nossos episódios e formular e elaborar os nossos podcasts. Lembrando que o site também oferece ferramentas para adicionar locuções, mensagens de voz, uploads de áudio e efeitos de transições. Então, depois de nós termos inserido todos os elementos que nós acharmos necessários para a elaboração do podcast, basta nós salvarmos episódio. Vou citar para vocês algumas informações importantes sobre essas ferramentas de locuções. Por exemplo, o registro, ele não possui editor de áudio, mas é possível fazer as separações e colocar efeitos de transição, efeitos especiais. Então, nós não precisamos gravar o podcast em uma parte só. Nós podemos gravar em várias partes, que o Anchor vai fazer essa junção dos trechos. Pode gravar por aqui e aplicar efeitos de som, por exemplo. O limite do Anchor para um podcast é de 200 megas por arquivo. Então, você pode dividir seu arquivo, por exemplo, em 3 partes. Lembre-se que você pode encaminhar para distribuição um podcast de, no máximo, 200 megas. Se você utilizar aqui o registro de gravação pelo navegador, tem um limite de 30 minutos por cada áudio. Lembre que você pode ter vários áudios no seu episódio. Então, não é somente um. Fica mais fácil de fazer o envio e também de evitar problemas de comunicação. E tudo que você gravar aqui neste episódio, que você colocar aqui dentro desta caixa, irá parar na sua biblioteca. Que aqui vai tudo para a biblioteca. Fica uma coleção de áudios que você pode incluir em seu podcast, em seu episódio. Você pode ainda gravar o início e o final dos seus áudios e utilizar em seus episódios. Eles ficam aqui armazenados na sua biblioteca e facilita o seu trabalho e o seu planejamento pedagógico. Sobre as mensagens que eu falei para vocês anteriormente, por enquanto eu não tenho nenhuma mensagem de voz, mas nós podemos conversar com os nossos estudantes e solicitar que eles enviem mensagens, mencionando sobre o seu podcast, compartilhando informações, e elas irão aparecer aqui nesta tela. Outra característica importante também do Anchor é que você pode gravar o áudio e dar umas pausas e inserir efeitos de transições, que é esta aba aqui, transição. Então, você vai clicar, vai escutar barulhos diferentes que você pode colocar, são efeitos, por exemplo, e você vai elaborando e customizando o seu episódio. Ainda você pode recortar o áudio depois de clicar em play. Pessoal, tudo que vocês colocarem aqui no seu episódio, vocês podem remover, podem baixar arquivo, podem colocar novamente e segmentar esse áudio. Vocês podem ir customizando a qualquer tempo o seu episódio até salvar o seu podcast. Vamos utilizar a ferramenta Registro. Nós vamos gravar aqui um áudio. Geralmente o seu navegador vai perguntar se o site permite usar o microfone. E você vai clicar em sim. E em seguida você vai começar a gravar. Você pode utilizar o próprio som do computador, do notebook, ou escolher também uma mesa de som. Nesse meu caso aqui não mostrou a mensagem que pode
utilizar do microfone do computador, porque eu já havia habilitado. Eu recomendo que vocês utilizem sempre um fone de ouvido, porque ele reduz um pouco dos ruídos, grave pelo celular que possui configurações bem mais avançadas do que o próprio computador ou notebook. Então, nós vamos clicar aqui no Start ou começar a gravar. Boa noite, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial de como produzir podcast na plataforma Anchor. Quando eu parei de gravar o meu áudio, eu clico em parar, como vocês viram, a ação que eu fiz. Assim que você acabou de gravar o áudio, já vai iniciar o processo de upload, ou seja, vai começar a transmissão do seu áudio para a plataforma Anchor. Então, se você ainda tem um áudio pronto, é só clicar na transmissão de um áudio que está no seu computador ou no celular e importar para dentro da plataforma. Como que eu vou fazer agora para passar este áudio para esses passos de fazer upload? Nós podemos pegar e arrastar, como eu estou fazendo agora, né? Ou clicar aqui nos 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos, nós temos a opção de editar o áudio, de baixar o arquivo para o nosso computador ou ainda remover o arquivo. Vamos escutar como que ficou o nosso áudio. Boa noite, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial de como produzir podcast na plataforma Anchor. Nós podemos aqui adicionar música de fundo, se nós quisermos também. Só clicar nesses pontinhos, uma música alegre, por exemplo. E aplicar. Eu posso escutar essa música, né? E aplicar. Eu tenho a opção ainda de procurar um áudio que esteja gravado no meu computador. Por exemplo, eu vou procurar aqui. Eu posso ainda inserir também uma música, uma parte de uma música, uma parte de um áudio. Só temos que cuidar os direitos autorais. Após identificar o áudio, você vai clicar, selecionar o arquivo e vai clicar em abrir. Em seguida, já vai fazer o upload aqui no nosso episódio. Então, pode demorar um pouquinho, dependendo do tamanho do nosso arquivo. Nós temos a opção ainda de organizar a ordem da fala. Então, primeiro eu quero que tenha uma fala inicial, depois eu quero que toque uma música, por exemplo, e em seguida eu começo a falar novamente. Então, vamos ver como é que ficou até o presente momento? Boa noite, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial de como produzir podcast na plataforma Anchor. Então já iniciou com uma música de fundo, então nós podemos fazer essa interação de fala, de transições. Vamos eu colocar aqui, após essa música de meditação, uma transição. Vamos conhecer algumas das transições que tem aqui na plataforma Anchor. Depois de eu ter escolhido a transição para o meu episódio, basta eu clicar aqui no sinal Demais para inserir na caixa ao lado, ou também eu tenho a opção de clicar e arrastar. Então, são as duas maneiras de trazer para dentro do episódio. Como eu falei para vocês, aqui eu posso ir reorganizando a sequência do meu podcast. Nos 3 pontinhos, caso eu não queira mais, por exemplo, aqui eu tenho a opção
né, de remover do episódio. Então, eu posso ir reorganizando e customizando o meu episódio. Quando eu terminar de organizar o meu podcast, eu vou clicar aqui em salvar episódio. Então, eu tenho o meu primeiro podcast pronto. Como eu coloquei para vocês, a opção de transição, ela possui áudios de efeitos, então que podem ser adicionados ao seu episódio entre um áudio e outro. Em seguida vai aparecer esse painel, onde nós iremos definir o nome do nosso episódio e também a descrição. Então, nós vamos colocar o nome desse episódio, que referencia o que nós estamos falando. Eu vou colocar aqui teste. E a descrição, o que vocês desejam que os seus ouvintes saibam sobre o seu podcast. Nós podemos escolher ainda a data de publicação do nosso podcast. Tem um calendário, nós podemos postar imediatamente, mas também nós podemos programar aqui no calendário quando esse podcast irá ao ar, ou seja, ele estará nas diferentes plataformas e repositórios que o próprio Anchor encaminha. Então, nós podemos escolher, por exemplo, alguma data e confirmar. O passo seguinte é nós definirmos um número para a temporada, um número do episódio atual, se o arquivo ele é completo, se há conteúdo impróprio para menores. O número da temporada você pode colocar o ano em que o podcast foi gravado e o número do episódio, por exemplo, episódio número 1. O tipo de episódio, se é completo, se é reboque ou se é um bônus. O episódio completo é quando tem início, meio e fim. Se é reboque, uma espécie de trailer. E se é bônus, se ele é um episódio opcional. Nós podemos ainda colocar se o nosso episódio ele é um conteúdo que pode ser destinado a qualquer idade ou marcar como um conteúdo explícito que pode ter alguma palavra pejorativa. Após todas as atualizações, nós podemos, como eu falei para vocês, agendar o episódio ou salvar como um rascunho. Caso você queira ainda personalizar a capa do seu episódio, é possível, basta você carregar a nova arte do episódio, clicando aqui, escolhendo uma nova capa e atualizando. Aqui abriu uma outra janela que é a configuração final do podcast. Então, antes de distribuir o podcast em várias plataformas de escutas adicionais, nós precisamos preencher alguns dados que são interessantes. O nome do podcast é um nome que identifique você, que é o seu feed, e a descrição do podcast. Então, qual o conteúdo do seu áudio, qual o conteúdo do seu podcast. A categoria do podcast, você pode escolher do que se trata esse arquivo, se é uma arte, se é uma fala sobre um tipo de comida ou ainda uma fala sobre educação, que é o que nós produzimos aqui até o momento. Como eu coloquei para vocês anteriormente, tem vários tipos de língua em que o podcast ele pode ser publicado. Nós vamos colocar em português do Brasil e clicar em continuar. Assim que nós clicamos em salvar o nosso episódio, abriu esta janela dizendo que o nosso podcast está pronto para ser distribuído automaticamente no Spotify e também em outros canais de interação. Você vai clicar sim, distribuir meu podcast? Sim. Enviamos seu podcast para distribuição. Avisaremos quando estiver disponível em plataformas de escuta com suporte.
Sobre a análise de episódios, nós podemos verificar quantas pessoas acessaram ele hoje, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias. Como eu recém criei o meu podcast, não apareceu nenhuma visualização por enquanto. Sobre o desempenho do episódio, nós podemos ainda contatar o suporte de Anchor, onde tem vários tutoriais e arquivos que vão nos ajudar a elaborar os nossos podcasts. Aqui no painel, eu posso verificar o meu podcast, ver site público, eu vou encontrar várias informações relevantes aonde está sendo publicado o meu podcast. Eu volto também às configurações. Então, constantemente eu posso ir atualizando. Voltando na página anterior, o podcast ele vai ser divulgado no Facebook, no Twitter. Nós podemos ainda copiar essa URL, esse podcast, e colar esse link nas nossas redes sociais. E assim como incorporar esse podcast se nós tivermos um site. Ao clicarmos nesse lapisinho, nós podemos ainda renomear o nosso podcast, né, descrever melhor o conteúdo que será divulgado, podemos mudar a capa, a categoria do podcast e as outras opções que nós vimos anteriormente. Nós podemos ainda baixar a arte, então constantemente nós podemos ir atualizando e reconfigurando os nossos podcasts. Então é um site bem versátil, é uma plataforma gratuita que você poderá produzir materiais pedagógicos alternativos para o processo de ensino e de aprendizagem. Convido vocês então a acessar o nosso material em PDF e descobrir um pouco mais das funcionalidades da plataforma Anchor.